Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco. Tem novidade. Se Mexe e Gregário se associaram para te ajudar a conhecer melhor e cuidar dos seus equipamentos da sua bicicleta. Está nascendo agora o Papo de Oficina com Henrique Zumpero, uma autoridade e diretor fundador da Escola Parktool de formação de mecânicos. Nesse primeiro programa a gente já traz algumas perguntas, mas a partir de agora, mande no nosso direct o que você gostaria de saber, que resposta você gostaria de saber desse expert da mecânica. E a gente grava o programa e você ouve na semana seguinte. Henrique, a primeira pergunta, o que é a Escola Parktool? A escola é uma empresa que foi fundada em 2013 para capacitar as pessoas daqui, para capacitar os mecânicos daqui e evoluir o mercado de uma forma geral. Um consumidor final que quer conhecer a sua própria bicicleta, quer conhecer melhor as manutenções que devam ser feitas nela, ele vem aqui para a escola, ele aprende a parte teórica, ele entende como funciona o produto e disso ele consegue extrair um melhor funcionamento, uma melhor utilização e melhorar as práticas dele de manutenção. Você, como consumidor, também tem a sua educação importante para garantir que o seu equipamento, que o que você comprou e se diverte com ele, está sendo cuidado da forma adequada. E, infelizmente, tem casos de lojas que não contratam os melhores mecânicos com melhor treinamento e, às vezes, traem a confiança do consumidor, né? Sem dúvida. Esse é o perfil do usuário que vem aqui, às vezes, e quer ser autônomo na sua própria bicicleta. Autonomia não quer dizer necessariamente que ele vai ter que fazer a manutenção física na bicicleta, mas ele vai ter conhecimento teórico o suficiente para cobrar a qualidade do mecânico que está atendendo ele, ou do serviço que vai ser prestado para ele de alguma forma. Hoje, as pessoas buscam informação, quando elas vão para comprar uma bicicleta mais top, para saber se aquela bicicleta está na geometria correta, o que aquela geometria oferece, o que aqueles componentes que tem na bicicleta, qual é a característica principal evidenciada pelo fabricante. Então, assim, as pessoas já vêm na loja, às vezes, muito mais conhecimento do que o próprio vendedor ou do que o próprio mecânico. Aí, às vezes, o mecânico, o vendedor fica rendido, porque a pessoa começa a perguntar coisa que ele não sabe nem por onde começar a responder. E aí, para não ficar numa situação, uma saia justa extremamente apertada, ele começa a fantasiar. E nessas fantasias são criados os mitos populares, que são práticas que são vendidas comercialmente, mas não porque elas são eficientes, é simplesmente pela falta de conhecimento de quem está falando sobre o assunto. Por exemplo, você compra uma bicicleta. Quantas marchas tem a sua bicicleta? Bom, 11 com 2, 22. 22, beleza. Se eu falar para você, Álvaro, você não pode utilizar a menor coroa com o menor pinhão do cassete. Você não pode utilizar a maior coroa com o maior pinhão do cassete. Quantas marchas funcionais você tem na sua bicicleta agora? Claro, reduz, eu só tenho 20, eu não tenho 22. 20. Só que, em que momento que o fabricante dos componentes da sua bicicleta advertiu você dessa forma, dentro de uma documentação técnica oficial, falando para você, Álvaro, não utilize essa marcha com essa marcha. Uhum. Não existe. Ou seja, as pessoas criam esse mito popular por alguns fatores técnicos que vão levar elas, induzir elas de uma forma automática para processos de manutenção que vão criar dificuldades técnicas para o mecânico e a incapacidade técnica dele vai gerar essa fantasia para ele poder justificar para o cliente que ele não é capaz de fazer aquilo, de fato. Isso me lembra de que alguns câmbios eletrônicos têm o limitador de não deixar, ele não entra nessa posição e o usuário às vezes reclama que não está funcionando o câmbio. Mas ele não entra nessa posição não por questão de não usa, não pode. Se eu entrar no sistema da marca e for lá e alterar isso, ele vai funcionar de todas para todas, sem limitação. Ali existe uma limitação funcional. Essa limitação funcional, como se você tem 5 marchas no seu carro. Você trocar de marcha, você sair no farol, em vez de engatar a primeira, você sai de 5ª marcha. Uhum. É funcional? Não é. Existe a recomendação? Não existe. Sai de 5ª marcha do seu carro. A mesma coisa na bicicleta. Não é funcional que você utilize menor coroa com menor pinhão do cassete. Uhum. Por quê? Você vai ter um esforço físico muito grande, você vai ter um desgaste prematuro, você vai ter uma falta de eficiência do sistema para fazer com que você tenha satisfação em andar com a bicicleta. Então, uma coisa funcional, ela é limitada eletronicamente para que não aconteça. Mas se eu achar que aquilo ali está errado, eu posso, como usuário, entrar no sistema e alterar e fazer a configuração que eu estou habituado a utilizar. Manutenção. Usando um ciclista que pedala 500 km por mês,
e sem pegar chuva, com que frequência ele deveria relubrificar a transmissão, né, corrente, limpar o cassete, o prato, relubrificar o movimento central, relubrificar a caixa de direção? Você falou várias partes da bicicleta que a gente pode tratar de forma independente a manutenção, mas vamos falar de corrente, que é uma coisa mais do dia a dia, né? O recomendado nas literaturas de bicicleta e mecânica é que toda vez que se utilize a bicicleta, se faça a limpeza e a relubrificação da corrente. É uma prática que é meio Alice no País das Maravilhas, né? É muito difícil a gente aplicar isso na realidade. Então, se a pessoa utiliza a bicicleta todo dia para ir e voltar do trabalho, por exemplo, para fazer mobilidade urbana, eu acho que uma vez por semana seria sensato se fazer essa manutenção visando o baixo custo aí de troca de peça a médio e longo prazo. Se a pessoa utiliza a bicicleta só final de semana, por exemplo, ela vai ter que fazer a lubrificação uma vez por semana, porque o lubrificante por si só ele vai se degradar, tratando-se de um produto derivado de água, ele vai se degradar na umidade da atmosfera e vai precisar se fazer a relubrificação, né? O que é importante dentro disso? Que a limpeza, ela sempre esteja evidenciada dentro do processo de lubrificação. Então, existe um ciclo de vida útil do sistema. Então, sempre no topo, a lubrificação. Numa base direita, eu vou ter o desengraxante. E numa base esquerda, eu vou ter água e detergente para remover o desengraxante. E depois eu volto para o topo, tratando a lubrificação como essencial, tá? Uma vez que eu fujo desse processo de vida útil, que são de 3 etapas básicas, automaticamente eu começo a prejudicar o sistema. E é importante, extremamente importante, que as pessoas sigam a recomendação dos fabricantes em relação a produtos. Produtos para bike, a gente tem que a bicicleta é um meio de transporte limpo, ecológico, sustentável e tudo mais, né? E a mecânica ela tem que ser tratada como uma continuidade desse processo, desse objeto principal que é a bicicleta. Então, a pessoa que tem isso, defende essa bandeira, mas leva no mecânico ou faz a própria manutenção em casa, usando produtos derivados de petróleo, por exemplo, faz o descarte inadequado desses produtos, não toma os devidos cuidados em relação ao EPI, ela está criando um problema sanitário, ela está criando vários problemas para o meio ambiente e para a sociedade, de forma direta, na utilização de uma bicicleta que, na teoria, é extremamente sustentável, ecologicamente correta e tudo mais. Então, se preocupar com a extensão do que é a bicicleta também é importante. Um mecânico qualificado, um mecânico que tem conhecimento disso, ele se preocupa com tudo isso, ele vende isso como diferencial no negócio dele e, dessa forma, a gente consegue criar mais sustentabilidade para o mercado de bicicleta e para o que, de fato, é a bicicleta, né? Voltando para a corrente, a prática de quem simplesmente dá uma pingada de lubrificante na corrente uma vez por semana e só tem esse hábito e nunca leva para o mecânico é uma boa prática? A prática de lubrificação é boa, mas é extremamente importante que ela faça uma das etapas anteriores dentro do processo de vida útil, que é a limpeza. Então, não adianta só eu lubrificar e não limpar. O que acontece? A gente tem hoje uma centena de tipos de lubrificantes no mercado com características pontuais. Então, lubrificantes de cera, por exemplo, eles têm o funcionamento deles normalmente é voltado para baixa sujeira, então ele não adere à sujeira, tá? Então, terra, fuligem, ele não gruda a sujeira, então com pouco tempo de utilização, o atrito entre a corrente e os demais componentes da relação vão fazer com que esse lubrificante ele se disperse, então vai acabar a lubrificação em pouco tempo. Pouco tempo não é 5 km, 10 km, estou falando de 200, 100 km, dependendo da forma que é lubrificado, tá? Boa parte dos lubrificantes, eles têm uma recomendação particular e singular dos fabricantes para que seja feita a aplicação deles. Por exemplo, muita gente vai pedalar de manhã, para no carro, por exemplo, vai lá, tira a bicicleta, tal, percebe, putz, minha corrente está seca. Aí vai lá, pinga na corrente e tudo bem. Na maioria das vezes não funciona alguns tipos de lubrificante. Por quê? Porque esse lubrificante ele precisa de um tempo de cura, ele deve ser aplicado, esperado a cura dele, depois reaplicado, entendeu? Então tem um certo processo a se seguir de acordo com a marca e o modelo do lubrificante que você está utilizando, para que haja eficiência do funcionamento dele e que a tecnologia aplicada nele, embarcada nele, funcione de fato na bicicleta, né? Tem lubrificante que é para essa condição que você mencionou, tipo, vou pedalar e pingo na corrente? Tem. É o lubrificante úmido, é o multiuso.
a gente chama de multiuso. É um lubrificante extremamente viscoso, ele adere muita sujeira, mas em contrapartida ele mantém lubrificado por mais tempo. Só que a gente tem nesse ponto um ponto negativo. Qual o ponto negativo nesse caso? A gente, por exemplo, eu tenho um processo de esfoliamento do componente. Se existe sujeira na corrente ou na relação da bicicleta e eu coloco um aditivo lubrificante, eu vou automaticamente potencializar o desgaste. Ou seja, a longo prazo, eu tô na minha cabeça, eu estou praticando uma coisa que deveria me trazer baixo custo de manutenção, mas a médio e longo prazo eu estou acelerando o desgaste da corrente, então eu vou ter que trocar ela antes da hora que deveria. Por quê? Porque está sendo pulado uma das etapas que é a de limpeza. Então a escolha do lubrificante e do desengraxante, ela tem que estar associada ao processo por completo, e não simplesmente vou lubrificar a minha corrente porque ela está seca hoje e aí tudo bem. A corrente, ela gera detrito de metal, que é o desgaste natural do metal, né, das anilhas, em contato com a coroa, o câmbio e por aí afora. Esse detrito de metal, ele fica acumulado dentro da peça. Não estou falando de um pó muito grosso, é um pó extremamente fino que é criado quando existe esse desgaste, né? Quando eu coloco o desengraxante, o lubrificante, automaticamente eu evidencio essa poeira, eu evidencio esse sistema, e é isso que vai acontecer? A abrasão excessiva dos componentes, desgaste prematuro. Acho que aqui tem um outro programa que é seleção do uso de lubrificante para cada uso específico, né? Se é cera, se é lubrificante, se é úmido, se é seco. Agora, indo para um outro assunto para estimular as perguntas do nosso ouvinte e seguidor. Freio. E aí, esse freio pode falar de sapata, que ainda existe, pode falar de disco. Então, vamos começar pelo passado. Sapata. O que são boas práticas de manutenção de sapatas de freio? Olha, esse tópico ele é abordado na nossa aula de iniciante aqui da escola, onde a gente mostra para as pessoas a forma correta de fazer a montagem. Tudo parte da montagem. Se a montagem for feita da forma correta, a durabilidade do freio de sapata vai ser pelo menos 30% maior, porque o ângulo de instalação da sapata vai direcionar, na verdade, o desgaste. E aí, se ela é montada da forma correta, esse desgaste acontece de uma forma bem sensata, de acordo com a forma de utilização do usuário. Se ela é montada errada, existe o desgaste prematuro e aí diminui aí em 30%, 40% a vida útil da sapata. Então, tudo parte da sapata. Boas práticas para isso. A montagem, ela vai direcionar todo o processo de regulagem. O que é muito comum? Vamos colocar nome aqui, dar um modelo específico para quem escuta ter um pouco mais de clareza no que eu estou falando. Um sistema V-Brake, que é o mais popular das bicicletas de baixo custo, das bicicletas mais simples, ele é puxado por cabo e ele tem uma certa regulagem no manete. Então, tem um parafuso regulador da tensão do cabo no manete. Esse parafuso, o curso funcional dele é a soma das duas pistas de frenagem de ambas as sapatas. Então, quando o parafuso, por inteiro, ele está fora do manete, basicamente, a parte funcional, o curso funcional, tá? Uhum. Ela está fora do manete é porque as sapatas de freio já se gastaram por inteiro, e aí qual que é o próximo passo? Fazer a substituição da sapata, mas que não é o que acontece na prática. Na prática, o cliente percebe isso, o mecânico também não sabe disso, muitas vezes, e aí o cliente procura a oficina para fazer a regulagem do freio, porque o freio está baixo. O que o mecânico faz? Vai lá e puxa mais o cabo. Isso cria um problema que vai diminuir a força de frenagem, porque a sapata vai encostar no aro com uma angulação inadequada. A borracha, que a sapata está, a parte de trás da borracha da sapata, talvez não tenha a estrutura adequada para se manter freando a bicicleta com a força devida. E com tudo isso, a gente coloca em risco a vida do usuário, porque a gente está falando do freio, né? A coisa mais importante em relação à segurança da bicicleta. E sobre a regulagem que você tem, e aí, devido com o nosso ouvinte a palavra certa, da bicicleta de estrada, quando você tem a pinça, a ferradura, você tem uma regulagem ali da tensão do cabo. Como entender melhor essa regulagem entre o aparafusar a posição do cabo e aquele parafuso, aquela rosca que fica acima do cabo, dando ele abrir ou fechar mais? Na Speed, as pessoas usam o parafuso de fixação do cabo como uma forma de regulagem. Ali não é uma forma de regulagem. Como o pneu da Speed, a roda é muito fina, precisa ter uma estrutura física do caliper
mais robusta na parte superior para que a força de frenagem seja aplicada de uma forma mais eficiente na roda. Só que aí o fabricante se depara com duas situações. Eu preciso colocar uma estrutura física do caliper e eu preciso ter um espaço entre as sapatas de freio extremamente pequeno. E aí o que eles fizeram? Colocaram essa regulagem, que as pessoas chamam de regulagem, mas que não é uma regulagem, é o parafuso de fixação do cabo, onde eu tenho duas posições de funcionamento dele: manutenção e utilização. Então tem a posição ride e a posição service. No manual trata exatamente dessa forma. Na posição de utilização, ela tem que estar totalmente fechada, onde as sapatas vão automaticamente ficar mais próximas do aro. E aí, quando você fizer o acionamento da manete de freio, você vai ter um curso de mais ou menos aí 1,5 centímetro, 1 centímetro, dependendo da forma que a pessoa gosta de utilizar. E o manete vai ficar um pouco mais duro. Tá? Muita gente utiliza aquela alavanquinha que tem no caliper simplesmente para diminuir essa resistência de movimentação do manete. Eu gosto do meu manete mais molinho, mais solto. Só que dessa forma, o que ela está fazendo? Ela está diminuindo a força de frenagem. Então, uma frenagem habitual de parar com segurança, ótimo, vai funcionar perfeitamente. Mas numa frenagem brusca, com uma velocidade um pouco maior, a bicicleta não vai ter força de frenagem suficiente para parar. Por quê? Porque o freio não está instalado ou sendo utilizado da forma que deveria, de acordo com o fabricante. Tá? Toda a regulagem do freio ela é feita através do cabo, na tensão do cabo. Então eu tenho que tensionar o cabo, que é o mesmo regulador que eu tenho numa bicicleta V-Brake, com manete, tá? Eu tenho na Speed, só que ele está em lugares diferentes, muitas vezes, da bicicleta. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que identificar onde esse parafuso está, verificar qual é o processo, junto com o fabricante, ou com o mecânico certificado e qualificado, que ele vai saber isso, porque é uma coisa, entre aspas, básica. Uma vez identificado, eu vou fazer a manutenção e a regulagem correta. Aliás, falando de manutenção, a superfície da sapata, a que faz contato com o aro da bicicleta, é recomendado fazer alguma limpeza? E aí eu já vi histórias de gente que colocou óleo lubrificante ali e não deu muito certo. Mas, tirando essa situação meio louca, há alguma manutenção de limpeza a ser feita na sapata de borracha? Olha, no dia a dia, em condições secas de utilização, não precisa fazer nenhuma manutenção porque ela é autolimpante. O próprio sistema ele é autolimpante. Ele tem sugos dentro da borracha, que são os sugos verticais, e eles são responsáveis por reter a sujeira e criar uma superfície lisa do contato da borracha com o aro. Tá? Agora, se a gente pegar um dia chuvoso, onde vão vir vários abrasivos aí que não estão dentro do uso habitual da bicicleta, aí sim faz sentido remover a roda e com uma escova e detergente neutro fazer a limpeza, a lavagem daquilo ali. Mas só uma observação em relação a isso. Quando esse processo é feito, pode acontecer de quando você frear a bicicleta pela primeira, segunda, algumas vezes, o freio ele fica extremamente forte e faça barulho. É normal. Esse barulho vai diminuir ou desaparecer e a força de frenagem vai voltar às condições que estavam anteriormente. Falando de disco, quais são os cuidados de manutenção de freio a disco? Disco a gente tem que tomar cuidado basicamente com a contaminação das sapatas de freio, porque gordura da mão, limpeza com produtos derivados de petróleo ou qualquer produto que tenha algum tipo de lubrificante, por exemplo, WD, essas latas aerosol de lubrificante, desengraxante e lubrificante que tem aí no mercado, tem que tomar cuidado para que a espuminha, aquela nuvem de produto que é gerada quando se aciona uma lata dessa, não vá no rotor, porque isso vai contaminar a sapata de freio, a pastilha de freio, e uma vez contaminada, o único caminho para melhorar e resolver o problema é fazer a substituição, não importa qual é o nível de desgaste da peça, vai ter que fazer a substituição. Então a boa prática nisso daí vai ser meio que instantânea. Você tem boa prática, você não vai gastar dinheiro trocando. Você não tem boa prática, você vai gastar dinheiro tendo que trocar as pastilhas de freio. A sapata de borracha, você tem visualmente você olha para ela, até tem a profundidade do sulco, parecido com o que acontece com o pneu de carro, que você tem uma noção do ponto de troca. No caso da pastilha de freio, ela fica dentro do sistema. Como verificar o ponto que você deve trocar a sua pastilha para manter a sua segurança de frenagem? Todos os fabricantes, eles recomendam nos manuais de usuário as medidas máximas para a utilização dessas peças. Então, por exemplo, a Shimano é 0,5, pista de frenagem. A Magura, 1,5. Cada fabricante vai ter a sua recomendação específica.
tá? Então, o importante é seguir a recomendação que está no manual. Se tiver dúvida, entre em contato com o fabricante. A gente tem aí no Brasil hoje os principais distribuidores das marcas de freio, e eles têm o SAC, têm o departamento técnico, e são empresas acessíveis para que o consumidor possa tirar as dúvidas dele, ter a boa prática e utilizar a bicicleta da forma correta com segurança. Agora, o ciclista que não tem uma ferramenta de precisão para fazer essa medição, tem algum sinal visual, tem algum sinal auditivo que chama a atenção que está na hora de trocar a pastilha de freio de uma bicicleta disco? Não tem. Normalmente a gente tem que pegar um paquímetro e fazer a medição dela para identificar se ela está na hora de trocar por milímetro, décimo de milímetro, para saber se ela está ou não na hora de trocar. Mas é um processo relativamente simples, e é um processo que, para o mecânico, por exemplo, é bem rápido de fazer, é só levar e leva no mecânico, qualquer mecânico que tem um paquímetro, ou compra um paquímetro. O paquímetro custa bem barato, dá para a gente ter em casa e fazer a própria medição das pastilha de freio. A sapata de freio, diferente disso, ela tem um indicador de desgaste. Então ela tem como se fosse o TWI do pneu, onde você vê lá o desgaste máximo da borracha. A sapata de freio tem, além do regulador do cabo. E o terceiro assunto desse nosso primeiro programa, suspensão. Cuidados básicos de manutenção com a suspensão da bicicleta. Básico é limpeza. É sempre manter a suspensão mais limpa possível. No manual dos fabricantes, todos eles, tá? São todos. Todas as vezes que você utiliza, faça a limpeza dos tubos deslizantes. Essa é a recomendação de praticamente todos os manuais de fabricantes de suspensão disponível no mercado. Por quê? O acúmulo de sujeira vai acelerar o desgaste de uma forma muito mais visual do que uma corrente, por exemplo. Tá? Então, você vai perder a descoloração da anodização do tubo, você vai perder eficiência no deslizamento das peças entre elas, você vai perder uma série de coisas que vão acontecer, e isso vai automaticamente te prejudicar na utilização da suspensão. Então, limpeza é uma coisa fundamental. Aqui na escola, por exemplo, a gente, na aula de suspensão, ensina logo nas primeiras horas de aula sobre a importância da manutenção e a limpeza, e mostra para o aluno como que ele deve instruir o consumidor dele para que o consumidor faça essa limpeza em casa. Terminou de pedalar? Pega um paninho seco, passa no tubo da suspensão de baixo para cima, principalmente no tubo que entra um dentro do outro, tá? Então, tem gente que chama... Isso tem vários nomes, né? É até difícil dar um exemplo de nome, mas o nome correto é CSU ou tubo estacionário, que são os tubos que entram dentro da canela da suspensão. Uhum. Aquele ali é o responsável pelo funcionamento dela. Então, eles têm que estar sempre o mais limpo possível. E sangria da suspensão? A substituição do óleo funcional da suspensão, eu tenho normalmente dois tipos de óleo, duas funções e dois tipos de óleo dentro da suspensão. Eu tenho o óleo de lubrificação, que é o óleo de banho, e eu tenho o óleo funcional. O óleo de banho, ele é recomendado se trocar aí, em média, fazendo uma média dos fabricantes, 50, 60 horas. Tá? A cada 50, 60 horas de utilização, se fazer a substituição desse óleo. O óleo funcional, aí a gente vai entrar dentro da especificação do fabricante de forma bem pontual, porque é uma coisa, às vezes, muito singular para cada marca. 100 horas, 200 horas, 150 horas, 80 horas, vão ser vários tipos de... várias formas de manutenção, no sentido de cálculo de horas, porque... cada suspensão ela vai ter uma aplicação, e aquela aplicação dela vai demandar mais ou menos manutenção. O que é importante? Todas têm manutenção. Todas têm que se fazer algum tipo de manutenção para aumentar a vida útil e funcionamento, e a eficiência do funcionamento. Sem dúvida, Henrique, a gente tem muito a conversar, e eu acho que a oportunidade da gente estar junto aqui e abrir mais um canal de comunicação da escola com os ciclistas vai ser rico. Então, no próximo programa, nós temos o Henrique respondendo a sua dúvida para que você cuide melhor do seu equipamento e se divirta sempre com segurança.